Olá, eu sou a Spiritual Coach Raquel Menezes e você é extremamente bem-vindo, bem-vinda no meu canal e no meu Momento Transforma-se. Quero continuar nessa série de vídeos, insights sobre a vida, falando sobre a vida é curta demais para, três pontinhos, guardar ressentimento. Bochechudinha me assistindo, você está aí vibrando, né? Nossa, que isso que ela tem na cabeça? Raquel, você está linda com esse negócio na cabeça. Esse aqui foi um presente que eu ganhei de uma fofa lá do Rio de Janeiro, Kênia. Parabéns pelo seu sucesso, obrigada pela confiança. Eu conheci a Kênia na minha palestra do Rio de Janeiro, do último dia 8 de agosto. E ela, como me acompanha há um tempinho, sabe que eu tenho esses gostos assim meio extravagantes. E me deu esse presente, que eu já usei numa masterclass e resolvi usar nesse vídeo também nos próximos. Gratidão. Então, voltando aqui, né? Vamos nos concentrar. Bochechudinha me assistindo nessa série de vídeos que eu falo sobre os meus insights sobre a vida. E uma coisa que eu aprendi é que realmente a vida é curta demais para a gente guardar ressentimento, sabe? E aí você talvez aí esteja pensando, Raquel, você não sabe o que eu passei. Você não sabe o que eles me fizeram, não é? Realmente eu não sei. Eu vou ser hipócrita dizer para você que eu sei. Não sei o que fizeram para você. Mas eu posso te dizer algo que eu aprendi. Olha, foi duro de aprender, mas eu aprendi. Inclusive, eu conto essa história dentro de um dos meus treinamentos financeiros, que eu falo sobre os 9 passos infalíveis para você sair da dívida em um ano, né? Eu contei a minha história, inclusive, tem parte dessa história aí no canal, né? Das minhas 5 dicas para você sair da dívida. E uma coisa que eu aprendi, assim, sobre perdão, é que quando você retém o perdão, você é a única pessoa que sofre. Talvez você esteja na situação adversa que você está justamente porque você não consegue perdoar alguém. Aquela pessoa que te feriu. E posso dizer uma coisa? Todo mundo fere, todo mundo. Nós somos seres humanos, ok? A questão não é essa. E eu me lembro dessa passagem que um dos discípulos de Jesus, né, resolve perguntar para ele: e aí, mestre, quanto a gente deve perdoar uma pessoa, né? E aí, quanto a gente deve perdoar? 7 vezes? E Jesus, sabedor, conhecedor do coração humano, o seu lado divino, fala para ele assim: não, eu digo que é 70 vezes 7. Entendeu? Tipo, você quer contar? Você quer contar quantas vezes você perdoou? Porque a gente faz isso, né? Nossa, mas eu já te perdoei 1, 2, 3, 50 mil vezes, né? Então, já que você quer contar quantas vezes você perdoou, conta aí, faz essa continha, já que você gosta de matemática da vida. 70 vezes 7 num dia. Tá contando? Então, o que ele quis dizer? Você vai perdoar quantas vezes forem necessárias. Porque, na verdade, o perdão, ele não é sentimento, ele é mandamento. E o mais interessante sobre o perdão, e é aí que eu quero falar, é que a gente tem uma visão muito errada sobre perdão. A gente pensa que perdão significa você simplesmente esquecer a ofensa. Você esqueceu o que fizeram para você. A gente tem a noção errada de que perdão, assim, tipo aquele sentimento, eu não sinto assim de perdoar, Raquel, porque me magoaram, entendeu? Não estou sentindo vontade de perdoar. Então, eu também pensava assim. No meu primeiro casamento, eu fui traída, não é? E é claro que a gente fica chateada, magoada, porque você entra num contrato, né, um casamento, você pensa assim, é até que a morte nos separe. De repente você vê os seus sonhos indo por água abaixo. Eu fiquei muito magoada, muita raiva, muito ressentida, sabe? Enquanto eu estava saboreando aquele ressentimento, né? A minha vida foi por água abaixo. Tudo aquilo que eu tinha levado aí uns 2 anos para conquistar em termos de finanças, eu perdi num espaço de 4, 5 meses, porque eu estava magoada e ressentida, porque eu não conseguia perdoar. Justamente porque eu não entendia que perdão não é sentimento. Primeiro eu faço uma ação, o verbo perdoar. Assim como o verbo amar indica uma ação, porque é isso que o verbo faz, não é isso? O verbo é uma ação, indica uma ação. Logo, se é uma ação, é algo que eu faço da minha livre e espontânea vontade. Tá entendendo onde eu quero chegar? Minha dica para você é: decida perdoar. Porque quando você retém o perdão, quando você fica aí ressentido, ressentida, é como se você tomasse o veneno esperando que a outra pessoa morresse. Você que está tomando veneno, porque o ressentimento, a falta de perdão, a mágoa, a amargura é, na verdade, um veneno para você, um veneno para a sua alma e um veneno para o seu corpo. Você sabia que o câncer vem justamente daí, da nossa falta de perdão?
perdão ao próximo, perdão ao nosso Criador e perdão a nós mesmos. Quantas pessoas que eu conheço passaram por isso, ou estão passando por esse diagnóstico justamente porque não se perdoam. Não tem a ver com o outro. Muitas vezes você não tem problema em perdoar outra pessoa, mas é se perdoar por ter fracassado, se perdoar por não ter visto os sinais de quando era para você parar o seu negócio, aquele relacionamento. A gente precisa se perdoar, né? Se perdoar porque você não viu que antes que aquela pessoa não estava de má intenção. Eu sei o que eu estou falando para você. Quantas vezes eu já quis me matar justamente porque eu não queria me perdoar, não é? Eu quero encorajar você com esse curto vídeo, nessa série de vídeos insights sobre a vida, a pensar sobre quem você precisa perdoar. Talvez seja um parceiro seu aí do negócio que passou a perna em você e te roubou. Quantas histórias? Você confiou em alguém, emprestou o seu nome, que eu já falei sobre isso no treinamento financeiro, problema seu, né? Não é? Que se a pessoa não cuidou do próprio nome, do próprio dinheiro, você, ingênuo, acha que essa pessoa vai cuidar do seu nome e do seu dinheiro. Mas enfim, aí você tirou lá o carro, a casa, né? Porque o brasileiro tem essa mania, né? Tirou o carro, a casa, tirou lá todos os móveis que estavam em promoção na Marabras, não é verdade? Paguem 24 meses, não é? 24 suaves parcelas de R$ 1.500, enfim. Você emprestou o seu nome e aquela pessoa não honrou, porque ela não honrou nem o próprio nome, vai honrar o seu. E aí você ficou ressentido, a amizade acabou, a parceria acabou, não é? Cada um foi para um lado, só que a pessoa de repente até deu uma guinada na vida, porque ela não tem nada contra ela mesma, não é? Mas você não, você reteve o perdão, você fica aí remoendo essa história, ressentimento. Você tomou o veneno e está esperando que a outra pessoa morra. E a tua vida empaca. Porque uma das coisas, e eu posso te dizer pela minha própria vida e em trabalhar com mais de 200 mil pessoas aí ao longo desses 15 anos, posso dizer uma coisa para você, uma dos maiores empecilhos para que a tua abundância flua, para que a tua vida flua, a tua saúde flua, é o bendito ou maldito ressentimento, falta de perdão. Então, agora nesse momento você está aí pensando, tem alguém? Então eu quero deixar essa pergunta. Quem você precisa perdoar? Sabe que tem muita gente que tem ressentimento contra o Criador, né? Aí depois diz que é ateu, porque fez uma oração mal feita, não é verdade? Né? A gente tem uma presunção imensa de como as coisas deveriam funcionar. Aí a gente pediu ajuda para o Criador, não é? Aí, de repente, o Criador não nos ajudou, entre aspas, que não tem essa, né? Mas aí a gente fica ressentido com o Criador. Diz que não pode contar com o Criador, e aí são as pessoas que falam assim, olha, do céu não cai nada não. Entendeu? Faz chuva que nos ilumina, não é verdade? Quem você precisa perdoar? Você mesmo? Pelas cagadas que fez? Precisa perdoar quem? Um ex-amigo? Um parente? Seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, seu ex-marido? Talvez até esteja casado ainda. Tem muita mulher e homem dentro de relacionamento e já acabou o relacionamento, né? Ficam ali não sei por quê. Ressentimento. Um não suporta o outro, não consegue. Fala entre dentes, é só na ironia. Hello, darling. Não é assim? Boa noite, bom dia. Não, eu estou ótima. E você? Não é? E ali, ressentido, ressentida, tomando veneno, esperando que a outra pessoa morra. Liberte-se disso. Tá bom? Como eu falei, perdão não é sentimento, perdão é mandamento. Perdão faz bem para você em primeiro lugar. Eu ensino para os meus coaches uma coisa muito interessante em relação a perdão, que, cara, nenhum ser humano vale isso, entendeu? Você dá o seu poder de transformar a sua vida para uma outra pessoa, porque é isso que você faz quando você fica aí ressentido, ressentida, né? Contando aí quantas vezes você já perdoou sobre essa mesma ofensa. Eu quero dizer uma outra coisa sobre ofensa. Quando você não aceita a ofensa, alguém fez alguma coisa para você que poderia te deixar ofendido, mas você decide não aceitar a ofensa, sabe o que acontece a nível espiritual? Quando você não aceita aquela ofensa retorna para o ofensor. Pois é, então vamos decidir a partir de hoje não mais nos ofender com nada, nem com ninguém. Às vezes algumas pessoas escrevem para mim e falam assim, fazem aquela lista assim e falam um monte de merda, né? E eu falo assim, olha, não quis te ofender. E aí eu fico pensando assim, eu jamais vou permitir que uma pessoa me ofenda. Entendeu? Que a sua ofensa retorne para você, para mim não. Eu quero manter o meu coração limpo, porque a vida é curta demais para guardar ressentimento, que vai se transformar num câncer na minha alma, que vai virar um câncer no meu corpo, um câncer nas minhas finanças.
Ah, Deus me deu uma vida tão linda, não é? Então eu tive que aprender a perdoar. Entender que perdoar não é esquecer. Perdoar é lembrar sem sentir dor. Você lembra do que aconteceu e não sente mais aquela dor, sabe? Aquela coisa que dói, que magoa. Então, hoje eu posso falar dessas coisas rindo. E eu vou falar uma coisa para você. Você sempre vai ter uma oportunidade de guardar ressentimento. Entendeu? Essa semana eu tive uma. E eu escolhi não guardar ressentimento, manter o meu coração limpo, puro. Sabe por quê? Porque isso é importante para mim. Eu não posso me dar ao luxo de fechar, sabe, a conexão com Deus, com o universo, com as pessoas. E o ressentimento ele faz isso. Ele bloqueia o fluir do amor na tua vida. Talvez você esteja exatamente aí, no meio da tua depressão, do teu desespero, porque você não sabe perdoar. Você se tornou uma pessoa ácida, não é? A gente sabe hoje pela ciência que o câncer ele só se prolifera num ambiente ácido. E uma das piores coisas para deixar você ácido é o bendito, maldito do ressentimento, da falta de perdão. Eu quero encorajar você a se livrar disso. Você não precisa sentir vontade. Sabe uma dica que eu dou? Eu vou dar para você aqui gratuitamente nesse vídeo. É o seguinte, quando você lembrar da situação e lembrar da pessoa, fala assim em voz alta. Fulano de tal, Zezinho, eu te perdoo. Eu te perdoo por você ter roubado meu dinheiro. Entendeu? Eu te perdoo, Zezinho, eu te perdoo. Toda vez que vier, e no primeiro dia vai vir bastante. E no segundo vai diminuir. E no terceiro, quase não vai lembrar. E vai indo até você lembrar sem sentir dor. Primeiro, nós tomamos uma atitude. Seja do amor, seja do perdão. E sabe o que acontece depois dessa atitude? Vem a emoção, vem o sentimento. O sentimento sempre vem depois do pensamento, ok? Então essa era a dica que eu queria dar para você nessa série de vídeos insights sobre a vida. Eu sei o que é perdão, eu também sei o que é ressentimento. Eu digo para você, escolha sempre o caminho do perdão, porque o caminho do perdão é o caminho de Deus, tá? E para você que tem um grande problema em perdoar os outros e perdoar a si mesmo, eu vou falar uma coisa para você que eu ouvi e que mudou a minha vida, a maneira de eu entender as coisas. Se Deus, que é Deus, nosso Criador, nos perdoa, quem é você para não se perdoar? E quem é você para não perdoar o próximo? E isso eu fiquei ponderando sobre esse pensamento há mais ou menos uns 16 anos atrás e foi aí que eu consegui me libertar daquilo que estava me aprisionando e destruindo a minha vida. E se eu não tivesse feito isso, talvez eu não estivesse aqui hoje, tendo a oportunidade de trabalhar com milhões de pessoas todos os dias e tendo a oportunidade de fazer esse vídeo para você. Gratidão por ter me assistido, curta, compartilhe. E volte para assistir os outros, se você ainda não assistiu, os anteriores, está aí uma playlist chamada Insights sobre a Vida. Gratidão e lembre-se que a vida é curta demais para guardar ressentimento. Até a próxima.